Aí tem cada um, né? Tem cada um. O macarrão não pode ser. Viu? Escuta, eu posso sentar aqui? Deve, tenha vontade. Serena? Quer sentar aqui? Quer que eu levante para sentar comigo? Infeliz. Infeliz. Ó, pra ti. Ó, fica à vontade. Pode usar essa caneta rosa. Posso começar? Com a palavra, pode ocupar... Pessoal, um bom dia. Quero cumprimentar aqui o presidente, o Wagner Petrini, e em nome dele a todos os vereadores aqui presentes, vereadores da casa, o nosso diretor operacional, o Ângelo, em nome dele cumprimentar o nosso pessoal da Codeca, esse pessoal valioso, que mantém nossa cidade limpa. A presidente do Sindilimp, a nossa querida amiga Iva, e dizer que é sempre um privilégio estar de volta a essa casa, principalmente pela forma que eu fui tratado a última vez que eu estive aqui. Então, vamos relatar o impacto do decreto e a contenção de despesas. Como já passei pela Secretaria de Gestão e Finanças, sei da dificuldade orçamentária que o município está passando, e principalmente a falta de caixa. Bom, referente aos impactos, existe o impacto financeiro e existe o impacto da prestação de serviço. Bom, iniciamos com o impacto da prestação de serviço. Bem, eu diria que, a curto prazo, para os próximos 4 meses, com a chegada do inverno, o impacto do serviço prestado praticamente ele não vai existir. Por quê? Porque com o frio do inverno o mato cresce menos. Então nós temos condições de manter tranquilamente a prestação da capina, principalmente. Então, só que o que acontece nesses 4 meses, onde os outros anos a gente buscava um complemento de faturamento. Por quê? O nosso contrato de capina, ele é por produção, ou seja, é por metro quadrado. Consequentemente, nesses 4 meses, a produtividade aumenta. Ela tende a aumentar em torno de 25% a 30%. E como a prefeitura nos paga por metro quadrado, consequentemente, a gente fatura um valor maior. Para quê? Para compensar os meses de verão, onde o mato cresce mais e a nossa produtividade ela é menor. E nesses meses, com o aumento da produtividade, a gente reduz o período. Digamos assim, onde se faz em 45 dias, e se faz a roçada e se volta após 45 dias, nesses 4 meses, ela se dá em 30 dias. Né? Então, é isso que se chama complemento de faturamento. Por isso que, se vocês forem ver o nosso balanço do 2025, nós tivemos um crescimento em 13 e pouco por cento do nosso faturamento. Isso, basicamente, foi consequência do aumento da produção do nosso pessoal da capina. Bom, para nós absorver essa diferença, esse impacto desse decreto, nós estamos negociando com o SAMAI, talvez um aditivo, aumentando o contrato do SAMAI, e o nosso diretor Ângelo, que depois ele vai falar sobre isso, né, Ângelo? Nós estamos negociando um novo contrato. Depois o Ângelo vai explicar como é que isso iria funcionar. Mas nós estamos cientes
do compromisso que a Codeca tem em prestar um bom serviço para a nossa comunidade. Isso nós não podemos reduzir a qualidade do nosso serviço prestado, né? Bem, quanto ao impacto financeiro, logicamente que vai ter impacto financeiro, sim. No momento em que você reduzir em 20% o faturamento de um contrato, onde ele é exclusivamente mão de obra, e essa mão de obra nós não temos, a princípio, a gente não vai reduzir. Primeiro, porque é desejo do nosso prefeito, Adiló, e segundo, porque para nós reduzir a mão de obra, ou seja, a demissão, nós precisamos ter a motivação, ou seja, demissões motivadas. E isso não vai acontecer. Então, no momento que você mantém os seus custos do contrato e reduz em 20% do faturamento, o impacto, logicamente ele acontece, né? Então, nós estamos trabalhando, o que nós sempre falamos, nós estamos fazendo o máximo com o mínimo, né, para minimizar esse impacto financeiro e o impacto do serviço, mas isso vai acontecer. Basicamente, os impactos são esses, vereadores. Presidente, estou à disposição para perguntas. Ok, obrigado, presidente Milton. O diretor Ângelo falará também? Eu gostaria que o Ângelo colocasse, gostaria que o Ângelo colocasse as tratativas talvez de um futuro contrato com o SAMAI. Presidente Milton, a convocação foi feita exclusivamente para o senhor, mas esta presidência abrirá um espaço também para o vice-presidente, o diretor administrativo, na verdade, para complementações de informações, uma vez que o senhor ainda está dentro do seu tempo de 20 minutos. Ângelo, por gentileza. Bom dia a todos, a todas, cumprimentando a mesa, né, na presidência aqui do João, que coordena os trabalhos, cumprimento os demais membros da mesa, cumprimento os demais vereadores desta casa, vereadores e vereadoras, cumprimento o movimento comunitário, em especial os colegas da Codeca, né? Gente que faz, gente que mantém a cidade limpa. Parabéns, tá? Nós tiramos o chapéu para vocês, tá? Porque faça chuva, faça sol, né? Com frio, vocês estão mantendo a cidade. Mesmo com as reduções, né? Que nós estamos afetos às questões orçamentárias, estamos trabalhando com muito afinco, né? Trabalhando, né, presidente? Quero cumprimentar o presidente Milton também, a qual eu acompanho aqui. Diariamente, né, Milton? A nossa luta árdua, diária, mas não vamos olhar para trás. É preciso que a gente olhe para frente um caminho, trabalhe com inovação, nós precisamos buscar subsídios, mitigar a situação que está aí orçamentária, tá? E uma das fontes, uma das situações que a gente está buscando junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, parceiro também, empresa pública respeitável, né, e dos caxienses, é um contrato, né, e o presidente, o João esteve lá, né, recentemente, né, e sabe muito bem o que se trata, que é a roçada junto às adutoras de água, né, e aos emissários de esgoto, né. Estamos conversando já, tratando com os técnicos e com a direção da autarquia, para que a gente busque também este contrato em detrimento à questão orçamentária que a gente está vivenciando. Dentre outras situações, né, presidente Milton, é importante que a gente fale aqui as questões de mitigação que nós estamos tomando desde 2025, desde junho de 2025, né, com redução de locações, revisando contratos, buscando junto aos nossos fornecedores preços melhores. Nosso departamento, fizemos uma renovação
da forma de atuação do nosso setor de compras dentro da Codeca, ou seja, precisamos comprar melhor. Tá? É evidente que estamos com dificuldades financeiras, sim, em face do que os senhores e senhoras já sabem, né, na questão do município, o qual o orçamento do município se encontra, mas buscando mitigar todos esses impactos, trabalhando junto aos nossos funcionários, né, buscando fazer mais com menos, que nem diz o Milton. Este é o mote, tá? Então, de nossa parte aqui, pedimos mais uma vez o apoio de todos. Eu tenho certeza que os funcionários estão se dedicando ao máximo, vestindo a camisa dessa empresa, e nós vamos sim recuperar. Vocês podem ter certeza que um trabalho conjunto com os 3 sindicatos, né, Iva? Estamos atuando já estamos em planejamento paralelo, né, as ações que a diretoria está atuando, que a diretoria, nos próximos meses, vocês ouvirão muito falar da Codeca. Tá? Só que assim, tudo tem um preço. Nós vamos precisar do apoio desta casa, né? Principalmente do apoio dos funcionários e também dos sindicatos. São essas as minhas considerações. Obrigado ao Ângelo pela sua manifestação. Momento que a gente abre inscrições para os vereadores se manifestarem. Diferentemente da última semana, que as inscrições eram feitas de forma verbal, o sistema já foi melhorado e será feito via o nosso sistema via tablet. Então, os vereadores que queiram usar da palavra, só se inscrever. O primeiro vereador inscrito é o vereador Lucas Carinhato, que se manifestará da tribuna no prazo de até 5 minutos. Bom dia, presidente Milton, Barcarolo. E dizer que nós, e eu estou vereador na 2ª legislatura, temos falado muito sobre o tema da Codeca. E primeiro dizer que quem da gestão pública usa de forma vil para dizer que uma empresa como a Codeca está mal, está em situação inaceitável, está numa condição de não se manter, desrespeita a vida desses trabalhadores e dessas trabalhadoras que trabalham diariamente recolhendo o lixo que é produzido pela nossa cidade. E nós temos gestores aqui que vira e mexe no início de cada mandato, e eu estou falando do mandato do seu Adiló, que ganhou esse pronome conhecido na política de seu pela sua passagem positiva na Codeca. E de que na sua gestão como prefeito, no início da primeira gestão e agora nessa, volta o fantasma da privatização da Codeca. Então, dizer que a Codeca está mal, que não vai se manter, que está muito ruim, é desrespeitar inicialmente esses trabalhadores e essas trabalhadoras, que recorrem aos vereadores preocupados, os pais e mães de família. O meu trabalho vai continuar? Eu vou ter onde trabalhar? Porque algum burocrata ou tecnocrata acha que a Codeca é inviável. Então eu quero começar aqui, valorizando esses, que na geada, no sol extremo, muitas vezes sem EPI, sem valorização, sem condição, limpam a nossa cidade. E eu acho que é emblemático. Quem cuida da limpeza da nossa cidade são esses trabalhadores que representam o principal ativo da Codeca. O que vale mais na Codeca? Aquele prédio não, os caminhões não, mas são esses trabalhadores e essas trabalhadoras invisíveis por parcela importante da sociedade e, às vezes, da gestão. Então, nós temos que começar por aqui. Estivemos no Rio de Janeiro visitando a Codeca da capital carioca, que lá, e o Barcarolo estava junto, um parceiro de viagem, sempre nos atende, trocamos informações. Lá no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes não precisa fazer aporte de recurso público para a Codeca Carioca com LURB. Sabe por que não precisa? Porque todos, Iva, presidente do Sindilimp, todos os contratos de limpeza urbana são para a Codeca Carioca. Com até 30% a mais dos contratos do que a base da iniciativa privada, garantindo uma taxa maior
que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Procuradoria-Geral resolveram. Então, a vontade política que precisa é essa. O questionamento que eu faço à direção, e agradeço ao Milton, sempre é muito econômico nas palavras quando vem nessa casa, não precisa usar todo o tempo, mas nós temos muita coisa para falar. Eu me preocupei um pouco quando o Milton, o Barcarolo aqui, disse que vão precisar dos trabalhadores e vão precisar do sindicato. Que não venham querer salvar a cidade, a Codeca, às custas do lombo dos trabalhadores. E eu sei que o Barcarolo é uma pessoa responsável, é um servidor de carreira de SAMAI, né? E o Milton também, espero que não seja nessa conta. Mas a minha pergunta primeira, um dado que nós precisamos saber. O município de Caxias, o contrato referente ao Poder Executivo e às autarquias demais, a Codeca tem a receber do município de Caxias? Essa é uma pergunta que não quer calar, porque eu escuto. E a gente precisa saber. Tem dívidas, o município deve para a Codeca? É necessário rever esses contratos em valores de acordo com a inflação, por exemplo? Ou não? Uma outra informação que eu gostaria de saber. Por que a Codeca não assume outros contratos do município, como as limpezas de UBSs, já que a limpeza de escola e a merenda das escolas hoje tem um serviço de excelência. As pessoas recebem. As pessoas têm orgulho. Se lá a diferença da Codeca carioca para a Codeca caxiense é a valorização, é o salário, é o problema da caixa. Porque a turma tem orgulho de sair com o uniforme da Codeca. Eu moro na Cidade Nova, tenho vizinho, um casal de vizinho na frente, a turma tem orgulho. O que nós precisamos ter orgulho é de uma gestão competente que encontre as alternativas. E essa casa, digo aqui em nome da oposição, nós sempre votaremos favoráveis a recursos, a financiamentos, desde que garantido a vitalidade, a importância e a potência dessa importante companhia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas Carinhato. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Sandra Bonito, que fará sua manifestação do seu local. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Uma saudação ao presidente Balbinotti, ao Barcarolo e a todos os funcionários da Codeca que aqui estão. Eu sempre fui muito bem atendida pela Codeca em todas as questões que a gente pede. A gente entra em contato com o Valdecir está lá para resolver os problemas, o Barcarolo. Enfim, sempre fomos muito bem recebidos. Mas a questão aqui é outra. Não é a questão do trabalho da Codeca, mas sim a questão financeira da nossa cidade e também da Codeca, né? A saúde financeira. E quando a gente está vivendo uma crise financeira na nossa casa, a gente começa a cortar na carne muitas coisas, né? Então, a minha pergunta é, se a Codeca está vivendo, a Codeca e a nossa cidade está vivendo uma situação financeira grave e tem os maiores salários de CCs dentro da Codeca, a gente não deveria, neste momento, cortar esses salários? A gente dar o exemplo? Então, essa é uma pergunta, né? Porque a gente sabe que os salários dos CCs da Codeca são os maiores salários da administração pública, né? Se equiparando ao salário do nosso vice-prefeito e do nosso prefeito. Também, a gente ouviu, pelos corredores aqui dessa Casa Legislativa, que a Codeca pretende asfaltar uma rua interna, no custo de R$1 milhão. Isso é necessário? Se tem a necessidade de fazer isso? Então, essas são as minhas duas perguntas para vocês. Lembrando que sempre, quando a gente passa por uma crise orçamentária, a gente tem que dar o exemplo. Seria isso. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra, pela manifestação. Próximo vereador inscrito, vereador Sandro Fantinel. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, queridos colegas, pessoal da Codeca, seja muito bem-vindo. Presidente Balbinotti, meu amigo Ângelo, diretor.
Mas aqui eu vou ser... vou trabalhar mais no lado empreendedor, né? A questão é a seguinte, ó. A gente só ouve falar de dificuldade financeira, Até a vereadora Sandra falou alguma coisa ali a respeito de cargos. Eu acho que o problema não está aí, tá? Acho que o problema não está... Até está, mas não está só aí o problema. O problema é que nós temos uma montanha de comunidades, uma montanha de loteamentos que recebem o serviço da Codeca e não pagam a taxa. E não adianta tapar o sol com a peneira. Quem trabalha não tem que receber? E para receber, alguém tem que pagar. E por que tem que sempre vir aqui dizer, porque tem que dar um aporte, Mas por que dar aporte se tem gente que não paga? Por que não fazer quem não paga, pagar? Mas não dá porque, tu vê, tem um loteamento lá que é irregular, tem a comunidade lá no interior que é rural, não sei o quê. Ora, não é impossível, meus amigos. Eu deixaria aqui até uma ideia, se ela é possível ou ela não é, não sei, mas tenho certeza que não foi tratado, não foi discutido, não foi chamado eles para uma conversa. Todos esses que não pagam, todos, têm luz em casa. Todos. Uma grande parte, inclusive, vereador João Wes, o senhor que foi presidente do SAMAI, tem o hidrômetro em casa. Mas não paga a taxa do lixo. Então por que não embutir na taxa da água para quem não paga? E depois o SAMAI repassa para a Codeca. Mas e lá na questão rural? Na questão rural, faz um acordo com a RGE. Embute na conta da RGE a taxa do lixo e depois ela repassa para a Codeca. Não adianta a Codeca trabalhar de graça e depois a gente ouvir, não tem dinheiro, está em dificuldade, não tem dinheiro. Não tem que... Quem trabalha de graça acaba quebrando. Essa é uma grande verdade. Eu fui empreendedor a vida inteira e não existe trabalhar de graça. Aliás, se tu empatar já é um problema. Porque quem empata, como é que vai fazer um investimento? Como é que vai comprar um caminhão novo? E outra coisa, tive o privilégio de receber o nosso futuro governador Zuco outro dia ali na cooperativa Paz e Bem, né? Aonde que ele já deixou o compromisso de instalar o separador absoluto, ali na Paz e Bem. Por que eu não vi nada até agora por parte da Codeca a respeito disso? Por que até o presente momento eu não vi nenhum projeto concreto dizendo, olha, nós vamos instalar o separador absoluto e nós vamos aproveitar melhor esse lixo para que as cooperativas, para que as associações que vivem do lixo que a Codeca recolhe, poder ter uma vida mais digna. Por quê? Não tem dinheiro. Verdade, eu acredito que o problema seja esse, Balbinotti, porque não tem dinheiro. Mas eu digo assim, mesmo quando não tem dinheiro, nós aqui parlamentares, vereadora Sandra, nós fizemos o projeto primeiro. E quando tem o projeto pronto, a gente vai atrás de recurso. Mas nem o projeto não tem. Como é que você vai atrás de recurso? Então eu penso isso aqui, vamos fazer pagar quem não paga, que eu acho que isso já vai dar uma vida bem mais sã na questão econômica da Codeca, tá? E eu gostaria muito de, antes de deixar o Legislativo de Caxias do Sul, ver a Codeca realmente trabalhando na questão do separador absoluto e daqui a pouco até ser uma usina de gás natural. Obrigado, era isso que eu queria comentar. Obrigado, vereador Sandro Fantinel, pela manifestação. Próximo vereador inscrito, vereador Iago Morandi. Tem-nos a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Saudação aqui ao Barcarolo, ao Balbinotti. Como a vereadora Sandra falou, eu também, o que eu preciso sempre, o pessoal tem me ajudado lá na Codeca. Eu nunca vim aqui, nunca reclamei de não ser atendido ou o pessoal não estarem nos ajudando, né? Pois bem,
vereador Fantinel, enquanto tem cidade transformando lixo em energia e barateando, né, as contas de luz da população, diversas cidades, já citei aqui até Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, aqui a gente está debatendo uma empresa que parece que vai quebrar, né, pelo que falam, né. Aqui eu gostaria de corroborar, né, o que a vereadora Sandra falou também, talvez poderia mexer em alguns cargos. Aqui não vou ficar elogiando o trabalho dos senhores, que é unanimidade na cidade, todo mundo fala bem de vocês, né? É uma empresa que é exemplo, né? Como o vereador Lucas já falou. Não vou ficar aqui elogiando, porque muitos políticos assim fazem sempre, né? Mas gratidão não paga os boletos de vocês e gratidão não compra coisa em mercado. O secretário, diretor, o que compra coisa em mercado e vai pagar as contas dessas pessoas é plano de carreira, é ganhar bem, é ter uma estabilidade, um emprego bom e uma empresa dando certo, né? E subindo cada vez mais. É isso que vai deixar eles felizes, pode ter certeza. Porque de gratidão eles sabem que eles fazem um papel essencial na nossa cidade e a gente vive elogiando aqui. O pessoal da Codeca, muitos eleitores, muitas pessoas também, seguidores, me mandam relatos dos caminhões, às vezes, em más condições. A questão de cinto de segurança, com problema, já mandaram. Caminhão quebrado, muita coisa, falta de estrutura lá, né, com equipamentos, então, que são EPIs, né? Então, isso a gente recebe mensagens, mas eu sei que os senhores estão ali tentando fazer o que dá. Eu queria só sair um pouco dessa seara aqui de contas de vocês, da questão de dinheiro, de finanças, contabilidade, que eu não tive tempo até de olhar melhor, mas até algumas pessoas, depois vocês podem me confirmar também, que a Codeca deixou de recolher cavaco, se procede essa informação em algumas empresas, passou isso para outra empresa, alguma coisa nesse sentido, se é teoria da conspiração, aí podem me atualizar depois. E a outra pergunta que eu deixo para os senhores aqui, que é o que eu recebo, aproveitar aqui já a oportunidade, que é o que eu recebo maior reclamação. Para ter alguma mudança e para ajudar para que o prefeito e a prefeitura dê mais atenção para a Codeca, tá? E até para melhorar a vida dos senhores, a gente depende muito da opinião pública, né? Do que é colocado nas redes sociais, por exemplo, nos jornais. Muitas vezes o prefeito quer se defender de mim e manda, às vezes, a matéria só para os jornais normais, né, ali. E às vezes a gente vai ver, não tem o alcance que a rede social às vezes tem em uma publicação ou outra. Mas por que eu digo que é importante a opinião pública, já que vocês estão aqui? Eu recebo muita reclamação, as pessoas confundem e me mandam vídeos e fotos de lixo espalhado no chão. E muitos culpam vocês. Só que eles não entendem que o usuário de crack muitas vezes vai lá, revira o lixo, joga tudo fora, pega o cobre, o que ele tem, né, interesse e deixa tudo ali abandonado. A pergunta que eu faço, Porto Alegre já tem container. Se vocês não conhecerem, eu levo vocês até lá, porque isso aqui eu pareço um papagaio repetindo desde que eu iniciei o mandato e ninguém não está nem aí para o que eu falo aqui. Parece que eu falo para as paredes. Se vocês não conhecerem a empresa, tem aqui em Caxias também, mas eu levo vocês até Porto Alegre. O que falta para nós pegar, como está Porto Alegre agora, onde só tem um furinho lá, que só entra e não sai nada. E o que falta também para a gente ter esse mesmo mecanismo que já tem empresas aqui que fabrica, lá no bairro Diamantino, vocês conhecem a empresa, onde o container também não vai pegar fogo, vai ser a prova de fogo. O que falta para isso ocorrer? Como a gente pode viabilizar isso através da Câmara de Vereadores? Que meu maior problema é parecer a cidade inteira com lixo no chão, mas que, na verdade, não depende de vocês, não é culpa dos servidores da Codeca ou dessa empresa, né, que presta esse serviço. E sim, aí entra a FAS, é um problema de saúde pública, um monte de outras coisas, mas aqui sempre o que eu noto dessa prefeitura é que eles são perdidos. Falta, assim, uma integração entre as secretarias. O vereador Fantinel trouxe uma solução que é de outra secretaria. Por que não integra, então? E eu também vou trazer aqui a solução do lixo no chão, que dependeria da FAS, da Fundação de Assistência Social, para ver quem é que está revirando o lixo ali, dar um destino para essa pessoa, se é um albergue, se é encaminhar para o município de volta, onde ela quer voltar, que eu já encaminhei uma pessoa que queria voltar, a gente encaminhou ela para o município dela. Então, eu acho que falta mais essa integração, um mutirão para resolver isso, porque aí, a gente mudando a opinião pública, as pessoas comprando a briga de vocês, a empresa melhora para vocês, melhora para todo mundo. Se a opinião pública, né, comprar a briga. Por exemplo, táxi lotação. A opinião pública comprou a briga do táxi lotação, eles não excluíram. Motoboys, regulamentação. A opinião pública comprou a briga dos motoboys. Nós temos que trazer a opinião pública e mostrar para a população lá fora o que vocês passam lá dentro e o quanto poderia ser melhor para vocês. Que aí, o momento que tiver isso, quando a Adiló for fazer uma inauguração de uma obra que ele nem começou, ou quando ele for em um baile de casal no final de semana, ele vai ouvir a população apertando ele sobre esses temas, que são caros, né? Então, muito obrigado, seria essa colaboração. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Iago. Próxima vereadora, a vereadora Rose Frigeri, que se manifestará
do seu local. Bom, eu acho que tem muitas questões a serem feitas, né? Foi tão breve, eu disse, vou prestar bastante atenção, porque eu fiz 2 folhas aqui de pergunta para não perguntar o que teria sido dito antes. Mas não deu para eu excluir quase nada das minhas questões, então eu vou escolher algumas que vai ficar num bloco referente à questão dos trabalhadores e das trabalhadoras da Codeca, sem antes dizer que quem tem que fiscalizar se é cobrada a taxa de lixo é a prefeitura. Porque também tem, vereador Fantinel, lugares, muitas comunidades irregulares que pagam IPTU, pagam a coleta de lixo e que nem todos os lugares a Codeca consegue ir, até pela questão dos acessos. Então, acho que é as 2 coisas que a gente precisa pegar. Mas, falando especificamente de servidor, de trabalhador e trabalhadora da Codeca, existe uma insegurança muito grande do que possa acontecer com a Codeca. Na comunidade, nos trabalhadores, aqui nessa casa, está todo mundo preocupado com essa situação da Codeca. Então, eu já fui, conversei, já fizemos uma reunião há alguns meses sobre aqueles contratos que a prefeitura tinha, que a Codeca tinha, especialmente com hospitais, indústria, grandes comércios, e que aos poucos foi perdendo. À época, o diretor me falou que ia ser feito um plano de recuperação para pegar de volta esses contratos, mas eu quero saber, então, sobre isso. Hospitais e indústrias, na época do Pepe Vargas, existiam contratos para separação e não contaminação dos resíduos. E os grandes mercados, existiam contrato que dava muita verba para a Codeca. E hoje a gente sabe que isso reduziu de uma forma avassaladora. Em relação às condições de trabalho também, eu queria saber se os coletores e os demais trabalhadores têm recebido os EPIs e como está o índice de afastamento médico de funcionário por lesões e também por problemas de saúde mental. Se sede, vestiários, refeitórios atendem às normas básicas de higiene e de conforto e se existe déficit de pessoal nas equipes de coleta e capina que esteja gerando sobrecarga do trabalho. Mas, o mais importante, como está sendo demitido ou contratado, ou tanto as FGs como os CCs. Nós temos relatos de FGs enormes que têm recebido, nós temos relato de CCs que não têm tido grandes funções, eu agora que não vou me detalhar, porque não teria tempo, mas CCs que estão recebendo valores elevados e que, por trás, nem a prefeitura, nem prefeito, nem vice-prefeito não estão fazendo aquilo que a gente pede, então vamos cortar na própria carne. E também eu gostaria de saber sobre um assunto que eu tenho recebido, diretor, presidente Ângelo também, tenho recebido muitas reclamações que é a respeito do assédio que tem acontecido na Codeca. Especialmente tanto assédio sexual como assédio moral. E aí, as minhas perguntas são: quantas denúncias de assédio moral e sexual foram registradas na ouvidoria nos últimos 12 meses? Quais canais seguros e anônimos funcionários possuem para denunciar esses casos de assédio? Como a empresa garante a proteção da vítima contra retaliações após a denúncia? Quais as punições administrativas foram aplicadas a gestores ou funcionários após a comprovação de assédio? E se há treinamentos periódicos obrigatórios para a liderança sobre a prevenção de assédio, a questão da saúde mental e a liderança positiva? Eu sei que talvez não se tenha todas essas respostas hoje, mas se for de interesse, eu gostaria que posteriormente, mesmo que não seja hoje, eu recebo essas
retorno, porque é muita coisa que a gente tem recebido e eu aqui, como servidora pública do município, sempre vou valorizar os trabalhadores e as trabalhadoras, que realmente é quem constrói a Codeca. E se a gente diz que a Codeca é nossa, nós temos que garantir essa segurança para os trabalhadores da Codeca, mas principalmente também para a população caxiense. Obrigado, vereadora Rose, pela sua manifestação. Próximo vereador inscrito, vereador Zé D'Ambrossi, com a palavra. Que coisa boa falar da Codeca. Eu tenho muitos amigos na Codeca e tenho muito orgulho de dizer que a Codeca faz parte da nossa vida, faz parte do dia a dia. E lembro na pandemia, quando nós estávamos consumindo em casa, a Codeca estava trabalhando. Então, quero mandar um abraço para o Cid e todos os colegas do DCC, que quando o município faz 2, 3 licitações, aí não consegue empresa, vai lá a Codeca e faz. E faz bem feito, não precisa voltar mais. Então, olha os acessos aí do Risso, do Planalto, que sobrou para a Codeca. Sobrou e nós teremos... está demorando? Sim, está demorando. Mas que no final é o melhor acesso, muito bem feito e não vai dar problema. No Canaliza Caxias, eu estive visitando o Cabelão e eu fiz a seguinte pergunta para ele. Não tenho problema nenhum de repetir a pergunta aqui, Ângelo e Milton. Afinal, no Canaliza Caxias, o município tem interesse em salvar a Codeca ou não? Sim, tem interesse. Então, a cobertura das valas tem que ficar com a Codeca, porque só as 4 ruas do bairro Fátima vai dar 10 milhões para a Codeca. Não precisa deslocar toda a estrutura lá no interior, não precisa... É recurso que fica aqui perto. Sobre a Capina, eu acho que está bem encaminhado, gestão urbana. Tenho muita admiração por meu colega Weber, quero que ele continue lá trabalhando. Eu estou aqui no lugar dele, porque ele é o vereador eleito. Está lá com 12 equipes, 60, 90 dias. E quero inclusive avisar os colegas que com o decreto não muda nada os serviços. Com o decreto não muda nada, os serviços seguem a 60, 90 dias a Capina fazendo seu trabalho. Eu quero falar do lixo. Que primeiro que nós criamos um grupo Limpa Caxias aí, e alguns lixões nós conseguimos resolver. Porque falta educação ambiental nas escolas. Muita educação ambiental nas escolas. Falta conscientização. Falta vergonha. Que perdemos quanto? 60 toneladas por dia de lixo seletivo que vai para o aterro, que vai para a estação de transbordo e que depois vai lá perto de São Chico de Paula. O custo do lixo. Que bom que a Codeca está verificando uma nova adequação de roteiros, que inclusive explicaram para nós aqui. Que bom, isso é economia. Em 2021 eu estava aqui nessa casa, inclusive tinha vereador aqui que chegou aqui pronto para privatizar a Codeca. Era um gritedo. E tinham... Bom, era do seu ex-partido. Tá? E aí é o seguinte, porque Codeca, porque não sei o quê. E nós fomos, Felipe Germeyer, Denise Pessoa, esse vereador que vos fala, nós... tivemos que fazer uma frente dura aqui, porque achavam tudo fácil, privatiza, vem empresa. Não é assim. Não é assim. Quero dizer que em 2021 eu fiz uma indicação, nobre colega Fantinel, fiz uma indicação, quase apanhei do Melete, mas fiz a indicação, de que a taxa da coleta de lixo deveria vir na conta do SAMAI. E olha, não precisa pensar muito. Carmelo, Vêneto, Centenário 2, Baladim, Quênio, Paraíso Cristal, Recanto das Cascatas, Vergueiros, tem vários loteamentos aqui. Somei por cima mais de 5.000 contas d'água que não pagam taxa de coleta de lixo, porque não tem IPTU. E o interior? Então eu acho que esse estudo, inclusive seria a minha pergunta... Qual o percentual? Quanto vamos aumentar a arrecadação? Deveria ter acontecido há mais tempo. Eu espero que a Codeca se debruce, crie uma equipe, faça uma rede com o SAMAI, para que nós tenhamos mais
Isso não é ser ruim, isso é ser justo. Porque todos do centenário têm coleta de lixo há quanto? 30 anos. E eles não têm ainda o título, não têm a escritura em mãos. Bom, logo, vamos começar a entregar. Que bom, né? Que bom. Então, nós temos vários exemplos na cidade de que precisamos priorizar a Codeca, inclusive nas manutenções da cidade. Que eu fiz uma indicação também de que deveríamos ter saneamento pluvial também, no mínimo uns 20 quilômetros feito pela Codeca, pelo SAMAI. Isso é importante que o SAMAI participe, não vou dizer que é o primo rico, porque senão vou apanhar de novo. Mas, enfim, parabéns pelo trabalho da Codeca, todos os colaboradores têm meu respeito, eu admiro vocês, e nós devemos muito ao trabalho de vocês. Era isso. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio, pela manifestação. Próxima vereadora inscrita, vereadora Andressa Marques, que fará seu pronunciamento da tribuna. Senhor presidente, primeiro dizer que a iniciativa de convocar o diretor-presidente da Codeca foi da nossa bancada. Porque quando nós percebemos que olhava os jornais, chego na Câmara, a primeira coisa que eu faço é isso, para poder ver o que está sendo dito na nossa cidade. Na capa do jornal da semana passada, estava que o município devia mais de 10 milhões de reais para a Codeca. E nós ouvimos agora mesmo o vereador Zé D'Ambrosio apresentando que tem vários contratos, o vereador Lucas falou sobre isso também, que o município poderia fazer com a Codeca. Se o objetivo é fortalecer a empresa, por que não fazer os contratos que de fato são lucrativos, que de fato valem a pena com a Codeca? Então, a primeira pergunta que eu faço é essa. Vai haver a quitação dessa dívida? E é importante que, com todo o respeito que tenho a vocês, nós sempre cobramos, mas nunca faltamos com respeito. Respondam às nossas perguntas. Estão aqui para isso. Nós queremos saber se há perspectiva, se há um projeto de fortalecimento da Codeca. Porque esse receituário de falar mal da empresa jogam a população contra a Codeca e contra os trabalhadores. A culpa que Caxias está suja é dos trabalhadores? Não é. Jogam a população contra a empresa para privatizar. Esse é o velho receituário neoliberal que nós já conhecemos. A nossa bancada não vai ver a destruição da Codeca por dentro e não fazer nada. Nós estamos aqui para denunciar isso. E não faz sentido nenhum dizerem que querem fortalecer a Codeca e não entregarem os contratos que valem a pena para a Codeca. Por que entregar para uma empresa privada? Qual é o objetivo de entregar para uma empresa privada, gente? Em benefício de quem? Nós precisamos saber e falar essas coisas aqui. Outra coisa que também queria entender. Uma das questões que nós elogiamos aqui enquanto oposição era uma demanda do sindicato, inclusive, eu ouvi de vários trabalhadores e trabalhadoras a questão do terreno da Codeca. O executivo enviou o projeto para cá para disponibilizar o terreno para a Codeca. Nós aprovamos. Depois, o que o governo fez, gente? Vetou. E não explicaram nada por quê. Então, pergunto, se o projeto é de fortalecimento, por que tomar essas medidas? Outra coisa que nós também precisamos entender é o seguinte, eu fiz os cálculos, apresentei semana passada, quando o secretário da Receita estava aqui. Em secretário adjuntos, em CC, em comunicação, a prefeitura gasta mais de 200 milhões. Nos 4 anos, mais de 200 milhões. Só em comunicação mensal são 10 milhões de reais, que é o valor que o município paga para a Codeca. Nós estamos aqui defendendo que hajam mais contratos nossos de infraestrutura, de coleta de resíduo. Mas nós não podemos defender isso se não houver o compromisso do município de repassar o dinheiro para a Codeca. Nós sabemos que a taxa de lixo não vai direto para a empresa. Conversava antes com o vereador Claudio Libardi e ele me disse por questões burocráticas isso não era possível. Mas nós precisamos entender, né, como que pode ser feito esse repasse da prefeitura para a Codeca de uma forma que facilite a vida da empresa.
né? E que fortaleça a empresa que, pelo que eu vejo aqui, é de consenso de todos os vereadores e vereadoras que nós tenhamos o fortalecimento. Eu não vi nenhum vereador nessa legislatura defender a privatização da Codeca, porque o que funciona, nós precisamos defender, gente. Não dá para a gente destruir para justificar a venda de um patrimônio público por preço de banana, depois uma empresa pega, lucra milhões, e o município poderia ter feito isso em benefício próprio, e a gente sabe que muitas vezes é uma decisão de gestão. Outra questão para finalizar é que nós temos, e foi falado aqui, quem cuida dos resíduos que são coletados pela Codeca são as associações de reciclagem da nossa cidade. Eu conheço todas. E tenho dito, tenho insistido que as associações são extremamente precarizadas e que a gente não recicla nem metade do nosso lixo seletivo. É uma defesa das associações que elas façam parte do guarda-chuva da Codeca. Os resíduos, o lixo, é uma fonte de renda para o nosso município. Nós estamos perdendo dinheiro. Eu queria saber se há perspectiva, se há plano para que a Codeca trabalhe com os nossos resíduos, com o lixo da cidade, para que isso volte para a própria empresa, para que isso volte para o município. Para finalizar, senhor presidente, sábado de noite estava indo para a janta, para o baile do Gari, em comemoração do baile do Gari, e observava na rua que, enquanto nós estávamos indo lá comemorar o dia de vocês, nós tínhamos pessoas, caminhões da Codeca na rua trabalhando, garis na rua trabalhando àquela hora da noite, naquele frio. Não dá para a gente achar que vai ser com discurso que a gente vai resolver os problemas da cidade. Nós queremos ver ação e por isso que nós queremos ver concretamente, diretor Milton e Ângelo, concretamente o que vai ser feito para fortalecer a Codeca. Porque de palavras a gente sabe que inclusive o inferno está cheio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Andressa Marques. Próximo vereador inscrito, o vereador Cláudio Libardi, da tribuna. Não precisa aqui, obrigado. Meus cumprimentos, senhor presidente, o senhor e a senhora que nos acompanha de casa, os demais vereadores. Meus cumprimentos especiais à Iva, ao Nestor, a todo o pessoal do Sindilimp, a Beth, aos funcionários da Codeca que se encontram presentes. Eu vou fazer um caminhão de pergunta técnica, embora já saiba de diversas respostas, gostaria de ouvir do senhor. Se houve um estudo e um arcabouço jurídico aplicado no Rio de Janeiro para os modelos de contratação utilizados naquele estado. Se a Procuradoria-Geral do nosso município apresentou manifestação técnica e fundamentada, qual é o entendimento da Procuradoria e se a vedação da cobrança maior da Codeca é dada por um parecer da PGM? Se, posteriormente ao parecer da PGM, foi realizada consulta formal ao Tribunal de Contas acerca da viabilidade jurídica da operação nesse modelo. Se há possibilidade da Codeca ser adquirida pelo SAMAI. Se a Codeca será ou não retirada do decreto de redução de custos. Considerando que o déficit apresentado em 2025 registra 10,7 milhões, sendo que 6,5 milhões decorrem de juros, 2,8 milhões correspondem a multas de tributos parcelados e 2,6 de processos judiciais e trabalhistas, é possível afirmar que a empresa não tem prejuízo operacional? Em havendo alteração no entendimento da Procuradoria-Geral do município, há possibilidade de contratação da Codeca nos modos estabelecidos pelo município do Rio de Janeiro, buscando a manutenção e a sustentabilidade da empresa? Qual o valor atual recebido pela Codeca pelo serviço de transbordo? Qual é o custo mensal da manutenção do aterro sanitário? Qual é o valor recebido mensalmente para a manutenção do aterro sanitário? Eventual retirada do contrato do transbordo do aterro sanitário inviabiliza economicamente a Codeca? Qual o valor do passivo tributário? Qual é a taxa de juros atual incidente sobre os contratos de parcelamento da companhia? Considerando que a existência de garantia real tende a reduzir significativamente a taxa de juros, qual o motivo do terreno não ter sido transferido à empresa? A decisão de não realizar a transferência do terreno partiu do prefeito Adilódio Domênico? Bom, são dúvidas extremamente técnicas e eu gostaria de resposta para todas, Milton. Porque a questão é a seguinte, as procuradorias do planeta
entendem como válido o contrato da Conlurb com o município do Rio de Janeiro. A nossa Procuradoria não entende. E nada me espanta porque o secretário Adriano Taca deu um parecer falando que o Frei Jaime não podia comprar um sofá, uma emenda parlamentar que era destinada ao Recanto da Compaixão Frei Salvador, para conforto dos idosos, porque onde é que se viu comprar um sofá? Nós precisamos fazer com que a Procuradoria, Sandra, não seja uma Procuradoria exclusivamente jurídica, que ela tenha uma decisão política, porque se ela é uma Procuradoria jurídica, nós não precisamos ter um Procurador-Geral, é só botar os procuradores de carreiras, que esses sim são jurídicos. Se nós temos o Procurador-Geral, é para que tenha um papel político nas decisões. Eu falei, se tiver problema, Milton, encontrei o Milton aqui, eu falei, manda o Adiló me nomear um dia, que eu dou o parecer que pode contratar a Codeca com 30% a mais, depois assumo aqui de novo. Um dia só, prefeito. Tenho meus compromissos. Mas eu queria que o senhor explicasse para nós a questão do passivo, e o que mais me importa é o seguinte, o resultado operacional da Codeca, que nós precisamos entender, não é um resultado negativo. A operação não dá prejuízo. O que dá prejuízo é o município pagar atrasado a empresa. Isso que dá prejuízo. Então, a questão operacional precisa ser esclarecida. Muito obrigado a todos e parabéns ao sindicato pela mobilização. Obrigado, vereador Libardi, pela manifestação. Próximo vereador inscrito, o vereador Capitão Ramon, da tribuna. Senhor presidente, nobres parlamentares, senhor presidente da Codeca, trabalhadores que nos acompanham aqui, alguns questionamentos que meus colegas já o fizeram, eu gostaria de reforçar. Este ano a companhia registrou um déficit de cerca de 10 milhões de reais. Destes 10 milhões de reais, 6 milhões de reais são de juros. E aqui inicia a minha pergunta. A Prefeitura de Caxias do Sul está honrando os pagamentos na data prevista? Sim ou não? Caso a Prefeitura de Caxias do Sul não esteja honrando os pagamentos em dia, a Codeca faz empréstimos para honrar os pagamentos dos colaboradores, das viaturas e dos materiais em geral? Esta é a minha outra pergunta. Continuando, hoje em Caxias do Sul, cada família tem uma conta básica de lixo, uma média de lixo que cada família pode depositar nas lixeiras. Eu pergunto, eu recebo diversos vídeos, diversas imagens de pessoas depositando uma quantidade absurda nos locais. Por vezes até empresas colocando uma quantidade absurda no local, muito mais do que a quantidade que a sua família poderia colocar pelo preço que paga no IPTU. Outra pergunta, a Codeca ou a Prefeitura faz uma fiscalização fazendo essa medição da quantidade de lixo que é depositado? Outro ponto, Caxias do Sul, no ano de 2018, salvo engano, já foi exemplo com os novos containers. Já foi exemplo. Isso nós temos que admitir. No entanto, hoje nós não somos mais exemplo. Os containers que estão aqui em Caxias do Sul já não atendem mais a necessidade do serviço. Nós temos que discutir a substituição dos containers. Por quê? Infelizmente, como a população como um todo, não é por maldade, mas acaba ocupando a Codeca. E vai e diz, a Codeca não recolhe. No entanto, acabou
de passar o caminhão, acabou de passar o varredor, limpou tudo aquilo e passou um cidadão que vive naquelas condições precárias, infelizmente, de forma totalmente complicada de se viver, revira todo o lixo e joga tudo no chão. Quando não, algumas pessoas queimam as lixeiras. Esse é outro ponto que também eu gostaria de discutir, eu já trouxe para essa tribuna, o vereador Iago falou e eu gostaria de reforçar. Por que nós não substituímos as lixeiras amarelas por lixeiras que não queimam? Por que a gente não faz isso? É a substituição do material. Pode colocar a lixeira verde de metal, pinta de amarelo e bota do lado. Por que a gente não faz isso? Se a lixeira amarela é totalmente inflamável, quantas lixeiras nós já perdemos? E isso é o quê? De graça? Quanto é que custa uma lixeira amarela? Isso vai para o custo da companhia. É custo operacional. Outro ponto, não menos importante, eu ouvi um comentário que eu gostaria dessa explicação. Isso é importantíssimo. A Codeca assumiu a obra do Planalto. Perfeito. Só que alguém me falou que está operando em déficit, ou seja, a empresa está pagando para fazer a obra do Planalto, quando deveria receber da prefeitura. Isso é inadmissível. Como é que uma empresa, seja ela pública ou privada, vai fazer uma obra pagando para trabalhar? O funcionário que está lá, ele não recebe, não está recebendo da prefeitura. A Codeca está tirando de um lugar para pagar o funcionário, para pagar aquela obra. Isso não pode acontecer. Então, tomara que essa informação esteja equivocada. Porque a prefeitura tem que pagar o valor necessário para construir aquela obra. Já que a Codeca é uma empresa que opera em várias frentes, capina, varreção, coleta de lixo, obras em geral, pavimentação, a prefeitura não pode pagar abaixo do valor de mercado. Para concluir, senhor presidente, porque isso coloca em risco diretamente essa companhia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Próximo vereador inscrito, vereador Fiuza, que fará sua manifestação da tribuna pelo prazo regimental de até 5 minutos. Obrigado, senhor presidente João Ex, em exercício. Quero saudar aqui o presidente Milton Ângelo, da Codeca, também na mesa diretora, vereador Lucas Carinato, a todos os vereadores presentes, mas em especial a todos os colaboradores e colaboradoras da Codeca que até a este horário estão aqui presentes conosco no plenário, porque essa discussão é muito importante. É uma discussão que nós precisamos fazer não como os entes públicos, vereadores e vereadoras dessa casa, mas como também munícipes da nossa cidade de Caxias do Sul. A Codeca, em um período, foi referência nacional em coleta de lixo orgânico e seletivo. E nós precisamos aqui também fazer uma referência, vereadores e vereadoras e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, que parece que, com todo respeito, é só a esquerda que defende o trabalhador. A verdadeira referência é que nós, como liberais, defendemos também os trabalhadores. Mas a vereadora Andressa Marques falou que realmente é um discurso que não pode ser discurso, realmente não pode ser populismo. Tem que tratar as coisas com relevância e seriedade. Nós estamos falando de uma discussão de uma companhia que tem mais de 1.000 colaboradores, de homens e mulheres trabalhadores que precisam colocar o seu pão nosso de cada dia em casa, e que jamais foi discutido aqui até o momento que isso seria privatizado. A gente tem que tratar as coisas com responsabilidade. Nós estamos aqui querendo achar uma saída para a companhia, para que ela tenha saúde financeira, para que novas propostas sejam feitas através de processos licitatórios, até que é bom salientar para alguns nobres pares e senhoras presentes, que infelizmente às vezes a companhia
não tem condições mais de obter novos contratos, porque ela precisa se adequar à tabela SINAP. E o que é a tabela SINAP? É o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos de Índices de Construção Civil. Ela precisa estar adequada a esses valores para ela conseguir, então, poder disputar novos contratos. E que, infelizmente, às vezes não consegue se adequar a este ponto para que nós tenhamos mais contratos para que a saúde financeira possa se manter. Então, quero agradecer aqui mais uma vez, não sendo redundante, presidente Milton e Ângelo, do esforço que vocês estão fazendo junto com todos os colaboradores. Seja daqueles que estão lá na coleta, seja os motoristas, sejam aqueles que estão trabalhando lá na mecânica. Todos nós precisamos compreender que o nosso interesse é que a Codeca possa vencer esses problemas econômicos, continuar prestando um serviço de qualidade para a nossa comunidade de Caxias do Sul, e toda e qualquer informação e transparência pública que é importante. Jamais nós vamos nos furtar de que nós tenhamos a transparência e que vocês possam aqui, dentro do possível, das possibilidades, poder esclarecer a este parlamento e também a todos da comunidade caxiense aquilo que vocês estão projetando, aquilo que vocês estão buscando implementar, porque eu tenho certeza que não tem sido fácil fazer essa gestão que vocês precisam fazer para poder fazer uma virada de chave. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fiuza, pela inscrição. Eu passo a presidência ao vereador Lucas Carenhato, tendo em vista que estou me inscrevendo para a manifestação. Com a palavra da tribuna, nosso primeiro vice-presidente, vereador João Ex, pelo tempo regimental de 5 minutos. Obrigado, vereador Lucas, que preside momentaneamente essa sessão, Milton e Ângelo da Codeca, os trabalhadores aqui que estão acompanhando as manifestações. Primeiramente, dizer que este vereador, enquanto tiver voz ativa neste parlamento, ou até mesmo fora dele, sempre vai defender um SAMAI público e uma Codeca pública. Tá? Sem privatizações, sem vendas, mas que já tenha tido, no início do ano, algumas histórias contadas aos senhores por pessoas infiltradas ou mandadas por terceiros que o ex-presidente do SAMAI, João Ex, queria privatizar e comprar a Codeca para demitir todos os servidores. Pura mentira, tá? Ilusões e historinhas que inventaram aos senhores a fim de denegrir a imagem desse que vos fala. Mas a vereadora Rose foi muito feliz em falar que na época do governo Pepe era diferente. Sim, era diferente. Porque foi o responsável por sucatear a Codeca e entregar para a primeira administração do prefeito Adiló, quando o Milton estava lá também como diretor, uma Codeca quebrada. Os mais antigos de casa certamente vão lembrar que o prefeito Adiló, juntamente com o diretor Zequim, tiveram que empenhorar seus capitais com a assinatura das suas esposas para fazer os primeiros empréstimos para resgatar a Codeca, lá atrás. Então é bom que a vereadora Rose, que à época era cargo de confiança também do governo Pepe, eu não sei em qual secretaria, não busquei essa informação, mas fazia parte da administração da Frente Popular, que também nos coloque, em algum momento, né, quais foram as experiências para sucatear a Codeca à época e entregar ela quase falida à administração do prefeito Sartori, à época liderada a Codeca pelo presidente Adiló, na época, hoje prefeito, que fez milagre. E solicito ao presidente Milton também que coloque essa experiência de como é pegar uma administração da Codeca, tanto agora, mas principalmente lá em 2005, quais são as experiências que o senhor tem lá de 2005 por ter pego uma companhia liquidada ao fracasso, que
provavelmente teriam trabalhado se a administração da Frente Popular tivesse continuado lá em 2005, provavelmente a privatização, venda, extinção dela. Qual a experiência que o senhor traz na sua bagagem lá do passado, que o senhor coloca hoje justamente para deixá-la pública, sem estar privada e sem se fazer a venda? A Codec é um grande desafio, evidentemente, mas tem um grupo de trabalhadores e colaboradores altamente qualificados. A vereadora Andressa foi feliz na fala dela quando ela disse que nenhum vereador aqui fala em privatizar a Codec e muito menos em vendê-la. Eu acho que é a unanimidade de todos os vereadores desta casa, e se não for, nós vamos trabalhar para convencê-los que não, em momento algum, independente quem for a administração que está à frente do município, pense ou cogite em fazer a venda da Codec, que é um patrimônio da cidade, que foi construída pelas mãos de vocês, trabalhadores, ao longo de todos esses anos, dos 50 anos, 51 agora, eu acho, né, esse ano, 51 esse ano, tá? Mas, presidente Milton, se puder colocar também um pouquinho da experiência de pegar uma administração logo após o sucateamento que foi feito pela administração da Frente Popular, na Codeca, e a experiência de agora, quais são as experiências que o senhor consegue trazer no seu currículo para conseguir dar a volta e equilibrar as contas da Codeca e torná-la novamente uma referência em nível nacional, que ela sempre foi, em função dos trabalhadores que lá desenvolvem suas atividades de forma diária. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao nosso vice-presidente João Wes. Próximo vereador inscrito, vereador Tenente Cristiano Becker, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, né, antes de mais nada, parabenizar o Milton pelas suas explanações e o Ângelo, né? Também não poderia deixar de parabenizar essa equipe toda da Codeca que está por aqui hoje. Sempre que posso, cumprimento alguém que vejo da Codeca trabalhando na rua, gente. Tá? Parabenizar, porque se a cidade não tivesse a Codeca hoje, cada trabalhador que eu sinto que tem amor pelo que faz, sente orgulho de vestir esta roupa verde ali, é o trabalhador da Codeca. Então, parabéns, e não é fácil. E estar na rua hoje, com frio desses, trabalhando e mantendo a cidade limpa, e eu quase me emociono em falar isso aqui para vocês, viu? Porque eu tenho muita admiração e muito respeito pelo trabalho de cada um que está na rua, valorizando e limpando a nossa cidade, mantendo a cidade limpa para a nossa Caxias do Sul, para nós, para os estudantes, para os profissionais que vão no seu dia a dia trabalhar. É de manhã bem cedinho eu passo, porque a cidade vira um lixo durante a noite. Porque o que há de descarte regular à noite em Caxias do Sul, e é o que eu procuro, é o que eu tento trazer essas pautas aqui para essa casa, como o vereador Libardi traz também, o vereador D'Ambros traz, todos os vereadores dessa casa trazem essa pauta aqui. E o que está, na verdade, é o desrespeito que a nossa Caxias tem. É o desrespeito que a nossa Caxias tem, descartando lixo de forma irregular, em bairros afastados, é na área central, passa por uma lixeira na madrugada, está ali do jeito que está. De manhã cedo está o pessoal da Codeca, e também tem equipe na madrugada trabalhando, né, mas não tem como dar conta. Não tem como dar conta. Então, parabenizar vocês e agradecer. Muito obrigado, e quero que estendam aos demais colegas da Codeca aqui em Caxias do Sul. Né? Parabenizar também o Lima, que eu sempre falo com ele. Eu vou citar esses 3 nomes aqui, porque é com quem eu tenho mais contato, senão citaria... A minha vontade era citar cada um que está aqui, cada um está trabalhando na rua. Eu falo seguidamente com o Lima, com o Cid, com o Fernando, né? Mas o meu abraço é a todos vocês, muito carinhosamente, gente. Né? Milton, te parabenizar pela tua fala que tu traz aqui hoje, como eu já te falei antes, te felicitei pela passagem do teu aniversário, trabalhamos juntos, sei da tua competência, sei da tua seriedade, responsabilidade e respeito com que tu tens quando tu vens aqui conversar com o nosso pessoal. Eu te devo desculpas por um momento que tu veio aqui, quando tu veio pela gestão e finanças, me pediram para que te pedisse para sair da sessão. Tá? De forma covarde, ficou parecendo que tu saiu daqui fugido, mas não foi. Foi um pedido meu que eu te fiz para sair, porque o pessoal estava agressivo aqui dentro desse ambiente. Tá? Então, eu te peço desculpas por aquele momento, né? E espero que tu me entenda, né? Que eu queria ter feito isso publicamente, porque foi publicamente que tu foi taxado por covarde aqui nessa casa. Tá? Então, meus parabéns.
era isso. E só quero que tu explique para nós depois o que vamos fazer, então, para nós não melhorarmos a qualidade dos nossos servidores da Codeca, que eu sei que é um trabalho que vocês vêm fazendo, né? E a qualidade da coleta de lixo da nossa Caxias do Sul. Era isso, então, presidente Milton, Ângelo, muito obrigado. Obrigado, vereador Tenente Cristiano. Próximo vereador inscrito, vereador Pedro Rodrigues, com a palavra. Obrigado pela gentileza, senhor presidente. Seu Milton, eu não poderia também deixar de demonstrar aqui a minha gratidão pela forma que o senhor sempre nos recebe. Eu que pude estar com o senhor agora pessoalmente lá numa reunião com o senhor alguns dias atrás, onde o senhor esteve me mostrando as informações e os números. E quero parabenizar também pela pessoa ética que o senhor é. Eu falei para o senhor aquele dia lá, eu digo, seu Milton, acho que o senhor deveria demonstrar mais esses números, como é que era antes do senhor aqui, porque se pregava que era uma maravilha, inclusive eu pensava. Porque eu particularmente gostei muito da pessoa da antiga presidente, a dona Maria de Lourdes, né? Que foi muito receptiva, nos convidou para ir lá e mostrou que estava tudo legal. E eu fiquei com aquela ideia da Codeca, que era uma maravilha. E realmente, quando o pessoal começaram a falar ali que estava indo mal, que estava ruim, eu digo, pá, mas o que o seu Milton fez? Mas quando eu tive a oportunidade da gente estar junto e o senhor falou, e eu falo aqui na presença dos servidores, das pessoas que convivem no dia a dia com o senhor, ele vai saber o que eu estou falando. O senhor, com toda a sua humildade, o senhor mostrou os números, eu digo, mas isso aí o senhor deveria levar para mostrar lá? Ele disse, não, Pedro, meu foco não é de apontar dedos para o presidente anterior ou mostrar erro dos outros. Ele disse, o meu foco é mostrar que nós já viemos produtivo, viemos diminuindo a dívida e cada dia, cada mês, mais nós viemos melhorando. Então, eu quero lhe dar os parabéns pelo seu jeito, pela sua atitude, o qual em muitas partes, assim, eu me acho muito parecido na questão de humildade, de respeito, né, de carisma. E lhe parabenizar e desejar muito sucesso para o senhor, para o Ângelo, para todos os trabalhadores que estão na frente, todos os envolvidos, né, nesse grande projeto. E conte com esse vereador, tá, meu amigo? Seria isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Próximo vereador inscrito, vereador José Abreu Jack, da tribuna. Mais uma vez, cumprimentar aqui o presidente, os companheiros vereadores, aqui as vereadoras, mas eu quero cumprimentar aqui os trabalhadores da Codeca agora, nosso presidente aqui, o Milton, e eu venho a essa tribuna hoje para parabenizar os trabalhadores da Codeca, porque na minha rua, em frente à minha casa, tem uma lixeira comunitária e inúmeras vezes, eu não sei contar quantas vezes eu já liguei lá para a Codeca, eu falava com o Lima, e sempre fui muito bem atendido e, tipo, meia-noite está lá o caminhão limpando e os trabalhadores lá arrumando. Então, só tenho que parabenizar, é para isso que eu estou aqui agora, para parabenizar os trabalhadores da Codeca. Eu, sempre que venho aqui, e fui eleito pelos trabalhadores, então eu tenho que defender os trabalhadores. E quero parabenizar vocês pelo excelente trabalho que é feito, pelo excelente trabalho que a Codeca realiza na nossa cidade. A gente sabe que tem muitas coisas para mudar. Eu, por exemplo, presidente, essa lixeira comunitária é um problema. Vem gente lá de outros bairros e larga lixo ali de madrugada, enfim, é um problema. É colchão, é roupeiro, é um sofá, então isso é ruim. A gente tem que achar uma forma, presidente. Eu quero ver com o senhor para a gente acabar com isso. Colocar uma lixeira, a gente já colocou, não adianta, então acho que a gente tem que eliminar esse tipo de coisa. Então, parabéns pelo trabalho aí, presidente. A gente sabe que tem muitas coisas para melhorar e a gente tem certeza que vai melhorar sim. Tá bom, presidente? Obrigado. Obrigado, vereador Jack. Próximo vereador inscrito, vereador Caleb Garbim, líder do governo. Com a palavra. Senhor presidente, muito bom dia ao senhor, a cada um dos colegas vereadores, de maneira especial ao Milton Barcarolo, da mesma forma também aqui representando a Codeca, da mesma forma também os trabalhadores da Codeca estão aqui com a gente nessa oportunidade, nesse dia frio. Acho que foi o colega Cristiano Becker que falou sobre isso.
E em frente ao prédio onde eu moro, nós temos uma caliça ali e a gente observa na madrugada, 20 para meia-noite, todo dia 20 para meia-noite. Se eu não estou dormindo ainda, eu acordo com o barulho do caminhão e eu sei que tem alguém prestando um serviço lá. E volta e meia eu vou lá, corro na janela da área de serviço da minha casa para olhar e o pessoal está lá 20 para meia-noite, 20 para 1 da manhã, 1 da manhã, varrendo. Passa lá com o reboque, com a vassoura, a pá. O reboque às vezes sai batendo porque tem que cumprir meta, né? Eu sei como funciona. E a gente olha e vê que existe empenho, existe trabalho dos servidores da Codeca com relação a isso. Eu acho que é muito boa a sua vinda, presidente Milton, até porque o senhor demonstra, mais uma vez, essa cordialidade e o interesse em trazer à tona os números, né, os fatos que envolvem a nossa empresa, a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, tendo em vista que o senhor já esteve com a gente aqui, de maneira espontânea, o senhor esteve aqui há alguns dias e agora, por força de uma convocação que se mostra necessária e eficiente para que os vereadores questionem, acho que faz parte do processo da democracia, inclusive, mas mostra o interesse da Codeca em estar presente aqui para fazer essa discussão. De tudo que foi dito, eu gostaria de pontuar uma coisa que frequentemente eu e o vereador Libardi, especialmente, nós debatemos isso, às vezes até conversa de corredor e elevador, e às vezes dentro desse plenário, que é o aspecto da coleta seletiva da nossa cidade, de como nós acabamos perdendo essa guerra da coleta seletiva, porque hoje os nossos containers, eles estão ultrapassados do ponto de vista da cultura que as pessoas têm na nossa cidade para a coleta do lixo. Esses dias o prefeito Adiló até mencionou que o seletivo parece que a tampa nem se faz necessária, né? Porque em muitos casos as pessoas nem sequer utilizam a tampa para fechar e conservar, abrigado da chuva e etc., da umidade, o lixo seletivo que depois vai passar pela reciclagem, etc. Então, a gente tem iniciativas a nível de mundo que poderiam ser implementadas em Caxias e, obviamente, que isso não depende só da vontade de um gestor. Pela vontade do gestor, todas as ruas da cidade eram asfaltadas, não tinha fila em UBS, não tinha fila em UPA, estava tudo certo. Só que isso depende de orçamento e uma série de fatores, inclusive também tecnologia, processos, burocracia, etc. Mas eu quero deixar pontuado, presidente Milton, e registrar da importância de a Codeca vislumbrar isso, né? Fazer estudo de caso, buscar com mais afinco, com maior direção, a possibilidade de alternância da coleta no nosso município, para que nós possamos reaproveitar esse lixo de maneira mais eficiente, inclusive dando condição melhor para o trabalhador final que está lá e também para a administração da empresa, né? A Codeca ela não precisa ser uma empresa que dê riqueza, né? Ela precisa ser administrada nesse ponto que ela consiga prestar um serviço de qualidade para a cidade. Caxias detém um título já de ter sido uma cidade de referência entre as 5 mais limpas do país, né? Uma cidade que nos orgulha em razão disso. Quando foi implementada a coleta mecanizada, eu lembro, eu era um adolescente, hoje eu tenho 29 anos, eu era adolescente na época quando isso aconteceu, e eu lembro muito bem quando foi implementada e o título que Caxias do Sul tinha, né? Motivo de orgulho para a nossa cidade. Mas nós temos uma série de situações que fogem à Codeca, fogem à realidade de Caxias do Sul e que nos impedem hoje de nós estarmos dentro da realidade que um dia nós já estivemos. Então, acho que é preciso a Codeca dar essa atenção, é preciso que nós olhemos para o futuro com relação à companhia, entender que a Codeca pode ser uma companhia de desenvolvimento de Caxias e não se resumir à coleta de lixo. Que muitas vezes, colega Fantinel, as pessoas dizem a coleta recolhe lixo em Caxias do Sul. Pouca gente lembra que existe a usina de asfalto, que a Codeca faz as obras, que a Codeca tem outras frentes de atuação, que tem o atendimento nas escolas, inclusive. Então, esse ideal de que recolhe o lixo apenas é resumir uma companhia que pode prestar um serviço muito maior. Então, parabenizar mais uma vez a administração por vocês terem vindo, dizer que a gente está à disposição. É um debate frequente nesta casa, um debate que precisa ser propositivo, sem o afã, sem o atropelo, mas com coerência, com realidade, com bom senso, dentro daquilo que se apresenta hoje e aquilo que se pretende projetar a nível futuro. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Não havendo mais vereadores inscritos, é encerrada as participações dos nobres colegas. Retorno a palavra ao diretor-presidente, bem como ao diretor administrativo, que façam as respostas, podendo fazer os seus locais, como acharem melhor, um responde o outro. Muito obrigado. Bem. Bom, primeiramente, a perguntas do vereador Lucas Carenhato. Bom, Lucas, vereador, o que eu posso te garantir é que a Codeca é viável, sim. A Codeca é viável.
E não sou eu que estou dizendo. Eu posso provar para vocês de que, a partir de agosto de 2025 a abril de 2026, a Codeca parou de dar prejuízo. De agosto a dezembro, nós tivemos um resultado positivo de 1.700.000. Claro, menos os 13 milhões que nós recebemos em junho, em julho, nós chegamos a 10 milhões de prejuízo no exercício. Porém, os últimos 5 meses, ela deu 1.700.000 de prejuízo. E de janeiro a abril, nós estamos com um lucro de 1.457.000. Isso eu tenho os balancetes assinados pela nossa contadora e ninguém iria manipular o balancete, né? Então, isso, com essa prova, eu estou muito tranquilo em dizer que a Codeca é viável. Logicamente que nós estamos passando por uma turbulência, né? E nós estamos trabalhando com uma nova gestão, nós estamos trabalhando com planejamento econômico-financeiro, onde mensalmente nós analisamos todos os resultados, setor por setor, contrato por contrato, e aí tem como visualizar quais são os problemas da empresa, quais são os contratos negativos e quais são os contratos que dão resultado positivo. Outra pergunta, os contratos a receber. Lucas, nós temos alguma coisa para receber da prefeitura, sim, em função da burocracia, mas um dos grandes problemas que nós temos é que nossos contratos, 90% são de prestação de serviço, e a Codeca recebe 30 dias do mês subsequente. Quer dizer, nós precisamos pagar toda a folha, todos os encargos sociais, e a gente vai receber 30 dias depois dos contratos. E quando existe o pagamento por indenização, por falta de contrato, aí esse prazo ele se alonga até 60 dias, por questões burocráticas, tem que passar pela secretaria contratada, pela PGM, pelo gestão em finanças, fazer o desempenho e fazer o pagamento. Os contratos do DCC, realmente os contratos do DCC, nós dependemos da lista SINAP, e essa lista SINAP, ela está defasada, em função do reajuste do preço do combustível nos últimos 30 dias. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos com 35% de defasagem do CAP, que é a principal matéria-prima das obras. Vereadora Sandra Boneto, salários, redução de salários. Bom, na nossa chegada, nós demitimos 8 CCs. Claro que a administração continua, a administração do município continua a mesma, porém, a administração da Codeca mudou. Nós hoje estamos com 12 CCs, dos quais 8 CC8, que são gerentes de área, e o restante são CC6, CC4. Então, com 1.650 funcionários que nós temos hoje, com 12 CCs, eu acho que está dentro de um bom limite, né? Inclusive, o último CC demitido foi há 15 dias atrás, né? Então, nós estamos demitindo e não estamos repondo. O asfalto interno, Sandra, isso não existe. Não existe isso. Nós estamos fazendo uma rua interna, sim, por estacionamento, um novo estacionamento, mas não vai ser asfaltado. Nada disso. Tá? E em função da segurança, nós estamos fazendo um novo estacionamento. Fantinel. Bom, a cobrança do lixo via boleto, via SAMAE, isso não cabe à Codeca. Isso é o município que determina, né? A cobrança é feita via IPTU,
para o município nos paga os contratos, e hoje todo mundo sabe que existe uma defasagem muito grande da cadeia, do preço da cadeia do lixo, do que se arrecada na taxa de lixo. Vereador Iago, container. Bom, nós recebemos faz em torno de 20 dias, né, diretor Ângelo, uma amostra dessa empresa de Caxias do Sul, com alimentação lateral, onde a tampa, com dispositivo, onde a tampa só abre no momento que você for fazer o basculamento. Então, o antivandalismo de metal. Nós estamos com o container lá, estamos elaborando um projeto, só que o grande problema é a falta de recursos. Ele custa em torno hoje de 9 a 10 mil reais cada um. Nós estamos hoje com 600 containers em Caxias do Sul. Aí, automaticamente, são 6 milhões de reais, só para o container seletivo. Mas isso nós estamos estudando, sim, vereador Iago. Vereadora Frigeri, os contratos privados. Tá? Quando nós chegamos em junho, nós estávamos com 800 clientes. Hoje estamos com 1.100. Nós estamos faturando em torno de 950 mil reais mês desses contratos. Isso são contratos com empresas privadas. Tá? Andamos perdendo sim, só que nós estamos gradativamente recuperando esses contratos. EPIs. EPIs, vereadora, a empresa entrega todos os EPIs necessários, não está faltando EPIs, nós temos estoque de EPIs. Tá? Assédio moral. Em 12 meses, nós tivemos duas denúncias. Tá? E assédio sexual, nenhuma denúncia. Zé D'Ambrosio, vereador Zé D'Ambrosio. Quanto ao trabalho do aumento da receita através da cobrança via SAMAI, por determinação do nosso prefeito Ediló, nós estamos fazendo um estudo, a Codeca, junto com a Secretaria da Receita, exatamente para levantar esses dados. Tá? Nós estamos cruzando as informações, nós temos sistema de GPS na empresa, onde estamos fazendo esses levantamentos, que logo vai estar pronto. Tanto é que o prefeito pediu para nós agilizar isso aí. Tá? Andressa Marques. Bem, sobre a privatização, não existe isso. Pelo menos até onde eu sei, as conversas que sempre tivemos com o nosso prefeito e o vice-prefeito Néspolo, não existe essa possibilidade. Seria muito difícil Caxias do Sul sem uma Codeca, uma Codeca pública. Então, isso não existe. Pelo menos, nós não estamos sabendo disso no momento em que eu fui convidado para ir para a Codeca, o que o prefeito nos pediu era para ir lá para fortalecer a Codeca, fazer o que precisava ser feito para nós fortalecer a empresa. Tanto é que, aos poucos, nós estamos conseguindo isso, só que é uma coisa demora um tempo ainda para nós chegar e dizer, bom, a Codeca ela tá com caixa suficiente, ela está financeiramente estável. Hoje ela está equilibrada, sim. O problema que nós temos hoje é falta de caixa, problema de caixa. O restante, contabilmente, ela está dando resultado e é claro que para nós chegar ao nível que nós estávamos em 2016, quando eu saí da Codeca, demora um bom período para nós chegar lá. Vereador Libardi.
Bom, a primeira pergunta que tu fizeste aqui, a possibilidade de aquisição da Codeca pelo SAMAI? Depois eu vou... Então, bom, isso quem determina isso não vai ser a diretoria da Codeca, e sim o nosso prefeito, mas em momento algum alguém falou que a empresa poderia ser adquirida pelo SAMAI. Acho que não existe esse interesse do SAMAI, e eu acho que hoje seria inviável isso, né? Bom, sobre a viagem que fizeram por Rio, o nosso diretor participou disso, existe um estudo, sim, Libardi, principalmente em termos de locações de caminhão. Como nós estamos com a nossa frota bastante sucateada e hoje a capacidade de pagamento por um novo empréstimo da Codeca ele seria praticamente inviável, nós estamos estudando a possibilidade de locações de equipamento, que lá funciona bem, Bom, sobre a pergunta sobre a Procuradoria, vereador Libardi, como não chegou até a PGM, não foi encaminhado esse projeto para a PGM, tá? No momento que tiver pronto, aí sim, a gente vai colocar os custos, os nossos custos internos, e com os custos das locações, a gente encaminha para a PGM. Sobre a Codeca será retirada do decreto da redução de custos, sinceramente, até o momento não estou sabendo. Não fui informado ainda. Considerando-se o déficit de 10,7 milhões no último ano, aproximadamente 6,5 milhões de juros, empréstimos, fornecedores 2.800.000, corresponde a multas e juros de tributos parcelados até julho de 2025. E 2.600 milhões refere-se aos processos judiciais trabalhistas. É possível afirmar que não há prejuízo operacional efetivo da companhia? Bem, 2025, o prejuízo operacional da companhia foi de R$ 2.400.000. Isso consta no nosso balanço. A partir de agosto, os resultados são positivos. Tanto é que são positivos não só operacionais, mas resultado final. Tá? Bem, o impacto do veto relacionado ao terreno sobre a situação financeira operacional da Codeca. Bem, o que queria melhorar nisso? Só o nosso passivo, só. Porque nesse PL existe uma cláusula onde diz que é vetado oferecer esse bem em garantia ou em hipoteca. Então, iria só melhorar o nosso passivo. Logicamente, queria melhorar o nosso passivo, né? Mas nós seria... tem um veto que nós não poderíamos usar esse bem, por exemplo, para fazer um financiamento e oferecer de garantia. Então, aqui você solicita o valor, deixa eu ver, o valor atual recebido pela Codeca pelo serviço de transbordo. Em média, R$ 430.000. Isto também, como é um contrato que nós recebemos por tonelagem e por quilômetro rodado, ele oscila. Tem média de R$ 430.000. O aterro está em torno de 1.100.000 por mês, né?
qual o valor do passivo tributário da empresa? Tributário, aproximadamente em 38 milhões de reais, de parcelamento de impostos. Tá? Tanto é que de agosto para cá não foram mais feitos parcelamentos. A taxa de juros de incidência sobre o contrato, o parcelamento da companhia. Bem, os parcelamentos é 20% de multa, mais a Selic depois. Não me refiro ao fiscal, me refiro ao civil. O civil, tá. Com o banco Badesul, ele está 0,25% ao mês, mais Selic. Os últimos 4 meses aí, ele fechou uma média de 1,29% ao mês. Tá? Não é uma taxa tão baixa. Era isso, vereador. Exclusivamente faltou a inviabilidade ou não da empresa com a entrega do aterro e do transbordo. Bom, logicamente, Libardi, que no momento em que você abrir mão de contrato, logicamente que vai afetar o resultado da empresa, sim. Mas isso, no momento, não tá sendo cogitado para fazer isso, não. Era isso, diretor. Só uma questãozinha rápida. Foi dito que teve 2 denúncias apenas. Então, talvez as pessoas não estejam denunciando, porque eu sei de casos, poderia até dizer o nome aqui, que eu não diria, né? Mas eu sei de casos. Então, eu queria só saber se existe alguma tentativa de trabalho nessa área para prevenir alguma ação positiva nesse sentido, que foi uma pergunta que eu fiz também. Só vamos organizar. Nós já encerramos o período das perguntas, agora então o diretor tem mais 2 minutos e depois nós vamos retomar a nossa sessão. Bem, vereador Ramon, quanto aos pagamentos no vencimento? Como eu já falei, logicamente que hoje nós temos um pequeno atraso nos recebimentos. Em função da burocracia interna, falta de orçamento e falta de caixa. Né? Porque o que acontece? Às vezes nós prestamos o serviço, né? não tem na secretaria que nos contrata, não tem orçamento, né? E aí fica parado em gestão e finanças ou na própria secretaria o pagamento. Né? Quanto à medição do lixo, é feita diariamente, através do quê? Nós temos uma balança, o caminhão chega no aterro, ele é pesado, é medido a quilometragem, o quilômetro rodado, via GPS. Né? Existe um fiscal desses contratos, onde que se faz a medição diária e se elabora um relatório mensal, onde enviado para a secretaria contratante, que é a SEMAS, eles conferem e aprovam, não, geralmente eles aprovam os nossos controles. Fiusa. Não, Fiusa só obrigado pelo... vereador Ues. Bom, a experiência que eu tive em 2005, quando nós assumimos a Codeca, literalmente quebrada, né? Qual a nossa experiência? Bom, primeira coisa que nós, quando nós chegamos lá, nós fizemos foi fazer um planejamento estratégico. Sem fazer um planejamento estratégico, você não consegue administrar empresa nenhuma, a não ser que seja uma padaria. Né? Trabalhamos em redução de custos. Fizemos investimento em caminhões que, na época, a frota estava bastante sucateada. Então, na época, eu me lembro que eu trabalhava lá no financeiro.
trabalhava no financeiro e nós fizemos empréstimos bancários para adquirir esses equipamentos. Isso aí. Só para complementar o assédio, Rose, vereadora Rose, nós estamos trabalhando junto com o sindicato para inibir exatamente esses assédios, tanto moral como sexual, mesmo não chegando até nós denúncias de assédio sexual. Mas nós estamos trabalhando junto ao sindicato esse assunto. Tá? Bem, então continuando com em 2005, quando nós assumimos, trabalhamos o que nós estamos fazendo hoje, na redução de custos, fazendo gestão. Né? E buscamos, só que na época, a diferença da época e hoje é que na época existia dinheiro mais fácil, existia capacidade de pagamento da empresa, e hoje está bem mais difícil. E enquanto que, se nós comparar a época com a época quando nós assumimos em 2005 e hoje, as tomadas de decisões são as mesmas. Trabalhar no gestão, redução de custos, aproveitamento melhor dos nossos funcionários e ganhar na produtividade. Só que o que nós estamos fazendo hoje dentro da Codeca é buscando redução de custos, conforme o nosso diretor operacional, o Ângelo, falou, reduzindo locações, reduzindo materiais de consumo, tendo um melhor aproveitamento no nosso DCC, buscando reequilíbrio junto à prefeitura dos nossos contratos, enfim. Tanto está dando tão certo que é só nós pegar os nossos balancetes e verem os resultados que isso está funcionando. Era isso aí, meu presidente. Obrigado, diretor-presidente Milton Balbinotti, ao Barcarolo e às vereadoras e vereadores que permaneceram aqui. Vamos suspender a sessão 1 segundo só para nós conversar aqui entre os vereadores.
retomando a sessão. Colegas vereadores e vereadoras